E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos a falar de princípios aplicados à administração pública. Faltam aí 4 princípios para a gente finalizar os princípios aí que nos propusemos a comentar, tá? Ó, acompanha aqui comigo. Vamos falar nesse bloco desses 4 princípios aqui: autoexecutoriedade, razoabilidade, indisponibilidade do interesse público e supremacia do interesse público. Começando com a autoexecutoriedade. Pessoal, por este princípio, a administração ela executa seus atos sem submetê-los à prévia apreciação do Poder Judiciário. Então, a administração faz por seus próprios meios, sem se submeter à prévia análise, à prévia autorização do Poder Judiciário. Então, por exemplo, uma interdição de estabelecimento comercial que não segue as regras de vigilância sanitária, ou então apreensão de mercadorias, são atos autoexecutórios, tá? Claro que a regra geral é a autoexecutoriedade, né? Porque também existem atos desprovidos de autoexecutoriedade, que a administração, para concretizá-los, deverá se socorrer ao Poder Judiciário. Por exemplo, uma dívida que um particular tem com a administração. Como é que a administração cobra isso? Bom, ela vai inscrever em dívida ativa, vai emitir a CDA, Certidão da Dívida Ativa, que tem força de título executivo, e vai executar esse título por meio da propositura de uma ação judicial de execução. Então, a administração, para cobrar isso, ela tem que se socorrer ao Poder Judiciário. Logo, essa atuação não tem autoexecutoriedade. Não tem autoexecutoriedade. Então, a regra geral é a autoexecutoriedade, mas também existem atos sem autoexecutoriedade. Tá bom? Autoexecutoriedade também é chamado apenas de executoriedade. Então, se você se deparar com essa expressão executoriedade, executoriedade equivale à autoexecutoriedade. A administração executa seus atos sem submetê-los à prévia análise do Poder Judiciário. É a regra geral, mas também existem atos sem autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade é um conceito importante, viu? Porque além de princípio, a autoexecutoriedade é atributo do ato administrativo e atributo do poder de polícia. Então veja, a autoexecutoriedade é princípio, é atributo do ato administrativo, atributo é característica, né? E atributo do poder de polícia. A ideia é a mesma, né? Ou seja, a administração executa seus atos por seus próprios meios sem se submeter à prévia análise do Poder Judiciário. Tranquilo? Muito bem. Beleza. Galera, próximo princípio, princípio da razoabilidade, também chamado de princípio da proporcionalidade. Princípio da razoabilidade ou proporcionalidade. Olha só, pessoal, trata-se de uma adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Então, quando a administração, por exemplo, aplica uma penalidade ao servidor em medida muito superior à que deveria ter aplicado, isso viola o princípio da razoabilidade. Quando é feita uma exigência ao particular e aquela exigência ela é desmedida, ela é completamente exorbitante, isso viola o princípio da razoabilidade. E aí, esse ato da administração abusivo, né, exorbitante, claro que é passivo de controle pelo Poder Judiciário, que pode declarar a ilegalidade do ato. Certo? Tranquilos? Muito bem. Beleza. Ok, sobre razoabilidade e proporcionalidade, é isso. É um princípio bem tranquilinho, né? Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas que deveria ter aplicado. Aquelas necessárias ao atendimento do interesse público. Eu lembrei de um ponto. É o seguinte, o Supremo já decidiu
que quando a administração aplica, por exemplo, uma sanção em medida muito inferior à que deveria ter aplicado, isso também viola o princípio da razoabilidade. Tá? Então, embora a lei estabeleça, né, que viola a razoabilidade quando a administração age em medida superior àquela que deveria ter aplicado, quando ela age em medida inferior, isso também viola a razoabilidade. Então, por exemplo, deveria ter demitido o servidor diante da infração cometida por ele, mas apenas aplicou uma advertência. Isso, de acordo com a jurisprudência, também viola a razoabilidade ou proporcionalidade. Tá certo? Muito bem. Outro princípio, indisponibilidade do interesse público. Pessoal, segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, estes dois últimos princípios são os pilares do direito administrativo. Ou seja, o interesse público, que é o interesse geral, o interesse de todos, não pode ser objeto de disposição. Na verdade, trata-se de uma obrigação, uma atuação vinculada, um poder-dever do agente público de agir visando a satisfação do interesse público. Tá certo? Então ele não pode abrir mão de atingir o interesse público. Ele não pode dispor do atendimento do interesse público. Essa é a indisponibilidade do interesse público. Tá? Não é uma faculdade, mas sim um dever, uma obrigação. E, eventualmente, havendo conflito entre o interesse individual e o interesse público, o público se sobrepõe ao interesse individual. E aí já estamos falando do nosso último princípio, olha só, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse individual. Pessoal, o interesse público, que é o interesse comum, o interesse geral, ele se sobrepõe ao interesse individual. Tá? Logo, quando ambos eventualmente conflitarem, o público prevalece face ao individual. Por exemplo, uma desapropriação de um imóvel onde funcionará uma estação do metrô. O proprietário do imóvel é contrário à desapropriação. Ele tem o direito à propriedade previsto na Constituição, ele cumpre a função social da propriedade, porque ele mora lá, tudo bem. Esse é o direito dele. E do outro lado você tem o interesse público. A administração quer desapropriar para construir uma estação no metrô. Quantas mil pessoas essa estação do metrô vai beneficiar? Então eu tenho aí um conflito. O interesse do particular individualmente considerado, que não quer que o seu bem seja desapropriado, e o interesse da coletividade ao usar aquela estação posteriormente quando ela estiver pronta. Qual interesse vai prevalecer? O interesse público, o interesse da coletividade, o interesse de todos. Tá? Não se trata de supremacia absoluta, já que os particulares podem se manifestar, eles podem questionar os atos praticados pela administração. Então, há supremacia do interesse público? Há, mas não se trata de supremacia absoluta. Tá certo? É com base na supremacia do interesse público que se exerce o poder de polícia administrativa. Acompanha comigo aí na lousa. Fica mais fácil. Olha só. É com base no princípio da supremacia que ocorre a atuação da polícia administrativa, que ocorre a presunção de legitimidade dos atos administrativos, as formas de intervenção na propriedade, como, por exemplo, eu falei da desapropriação, mas também tem o tombamento, a servidão, etc. E também decorre desse princípio a presença de cláusulas exorbitantes
nos contratos administrativos. Tá? Então, decorre da supremacia do interesse público. Esses 4 pontos que eu falei para vocês, que eu coloquei aí. Atuação da polícia administrativa, presunção de legitimidade dos atos administrativos, as formas de intervenção do Estado na propriedade e a presença de cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Tá legal? Muito bem, pessoal. Então, eu encerro esse bloco aqui. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.